Quando o ERP tem essa bagagem para dar suporte nessa gestão financeira, o cliente trabalha muito mais fluido. E aí quando entra uma Black Friday, por exemplo, mesmo com alto volume de pedidos, se eles são processados corretamente, essa gestão fica mais organizada. Consegue escalar, né? Consegue escalar, exatamente. Não tem como escalar se não tiver um bom sistema. Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindos ao Além do Software, o videocast que conecta a sua realidade com a nossa realidade. Eu sou o Jonathan Santos, CEO da TecnoSpeed, e esse aqui é um episódio muito especial para quem desenvolve ERP e quer entrar ou crescer no mundo dos marketplaces ou e-commerces, tá? A gente já está em março, pessoal, e o mercado digital, ele já deu o recado, né? Software house que não oferece uma boa integração com o marketplace estão ficando para trás. O comércio online não para de crescer, as sazonalidades não esperam, os seus clientes precisam estar prontos. Para falar sobre isso, eu trouxe aqui dois nomes muito relevantes aqui dentro da TecnoSpeed, o Renan Freitas, que está à frente dos negócios do Plug4Market, e o João Rosa, que lidera a nossa área de inovação. E no final desse episódio, a gente vai compartilhar um material gratuito e completíssimo, um guia com o calendário de datas comemorativas de 2026, olhando para os marketplaces, checklists técnicos, entregas por datas e muito mais. Então, fica aí até o final e bora lá! Seja muito bem-vindo, Renan, nosso episódio aqui do Além do Software. Obrigado, Jonathan. É uma satisfação poder estar falando um pouco sobre o nosso trabalho que a gente vem fazendo com o Plug4Market e também ajudar a Software House a fazer os sellers venderem mais. Boa! E estamos aqui também com o João Rosa, que é o responsável pelo Laboratório de Inovação. Seja muito bem-vindo, João. Obrigado pelo convite aí, Jonathan. Mais uma vez a gente falando um pouquinho sobre os eventos no ano, as datas ali comemorativas. Hoje a gente vai dar um pouquinho mais de atenção nisso, né? Boa! Bom, para a gente entrar direto no conteúdo, Renan, vamos entender primeiro o contexto, o cenário atual, né? Como que as empresas de software, né? Como é que os RPs e os lojistas, como é que está esse cenário atualmente, né? Como é que a gente pode se posicionar com uma solução de integração com marketplaces? Mas antes eu queria entender como é que é esse cenário de RP e marketplace. Bom, os marketplaces cresceram muito nos últimos anos e naturalmente prospectaram e trouxeram muitos sellers para dentro, né? Uhum. Com isso, todo mundo começou a entender que vender no marketplace ele era uma opção e uma opção rentável. Eu lembro que lá atrás a gente teve o boom do e-commerce. Uhum. E naquela época, quando os marketplaces surgiram, o marketplace era uma opção cara. Era um custo muito alto. Então, as empresas elas preferiam vir pro e-commerce. De uns tempos para cá, principalmente após a pandemia, com a digitalização e tudo mais, o custo de CAC aumentou muito. Uhum. Ficou mais caro fazer e-commerce. Ficou mais caro conseguir cliente. E o marketplace se tornou mais atrativo. E ele também se tornou mais competitivo. Uhum. Então, o que a gente vê hoje é uma grande quantidade de negócios, do pequeno ao grande, que olham para o marketplace. Então, você tem, às vezes, uma empresa que tem em território nacional, que ainda não vende no marketplace, indo para o marketplace. Você vê a marca própria, que às vezes até hoje trabalhou só com venda física, ir para o marketplace. Dá para a gente falar de N exemplos. Como você também tem o empreendedor, o pequeno, médio empresário, que também passa a olhar para isso como um canal de vendas. Uhum. E aí o RP está no meio, porque o marketplace ele não perdoa. Ele tem regras muito rígidas. Então você não pode errar. Para você não errar, você tem que ter sistema. Então o RP vai receber essa demanda. Ele vai ser impactado, né? No caso, a Software House ela vai receber essa demanda do próprio cliente. Isso. Tá o seller, na verdade, né? A gente chama de seller, que está começando a vender nos marketplaces. Exatamente. E essa dor, então, João, ela aflige aí a Software House, né? Pode acabar causando ali até a perda de clientes para esses concorrentes que já oferecem essa integração. Então, existe essa pressão por uma feature ali e uma demanda de tempo e expertise ali em vários canais de vendas diferentes que muitas vezes a Software House não tem. E aí o risco de churn ele acaba aumentando, que o lojista, né, o seller, pode acabar chegando na conclusão que vou precisar trocar de RP aqui para poder atender essa minha demanda.
Uhum. E esse cenário, ele, assim, algumas estatísticas dizem que o mercado de compras online no Brasil, eles estão acontecendo no marketplace, né? Segundo algumas estatísticas, 60% dessas compras já vêm dos marketplaces. Agora, você sustentar essa venda, né, esse seller, organizar, estruturar toda essa venda, já num cenário normal, ele já é complexo. Quando a gente tem datas comemorativas, por exemplo, como Black Friday, Dia das Mães, Natal, eu imagino que aí esse cenário extrapola, né? Fazer toda essa gestão na mão fica mais complexo. Então, Renan, como é que você vê isso para o lojista, né? Como é que a essencialidade dele ter no sistema de gestão da loja essa integração com os marketplaces, principalmente pensando nessas sazonalidades? Quando a gente trabalha com marketplace, a maioria dos casos a gente está trabalhando com uma margem baixa, né, para o lojista. Então, ele precisa trabalhar com volume. E ele vai acabar trabalhando com volume, porque a demanda ela vai crescendo. Uhum. Quando a gente fala de sazonalidade, a gente está falando de uma exponencialização. Eu vou citar um caso recente de um cliente nosso, de papelaria, que em janeiro, de dezembro para janeiro, ele cresceu 300% as vendas. O volume De fevereiro, voltou para o patamar que ele tinha anteriormente. Quando você fala de uma operação que ela não está escalável, Uhum. você ou vai perder muito pedido, ou esses problemas eles vão exponencializar. E aí eu volto naquela fala de que o marketplace não perdoa. Uhum. Então, é muito possível que essa loja ela perca desempenho, enfim. Fora o caos operacional, né? Então, datas comemorativas, de acordo com cada segmento que o seller está inserido, ele tem um impacto gigantesco no resultado do ano, né? A gente brinca que, por exemplo, para quem vende fantasia, a festa junina é o Natal da loja de fantasia. Halloween. É o Halloween. Para quem vende material, papelaria, material escolar, janeiro é o Natal, né? É a época da colheita ali, né? Exatamente. Preparado. O seller se prepara fisicamente ali, né? Monta o seu estoque, monta toda a sua estrutura para atender o cliente, mas ele precisa estar pronto também Exatamente. para que o canal de aquisição funcione. Exatamente. Ele precisa estar pronto antes, né? Porque a compra ela acontece antes. Então, por exemplo, a gente está falando de uma demanda de papelaria que ela começa em dezembro, para as aulas começarem em fevereiro ou março. A gente está falando de um Halloween que a pessoa não vai comprar no dia 20 de outubro, ela vai comprar no dia 15. Interessante esse ponto. E conectando com outro ponto que o João citou, né? Assim, porque essa demanda, né, João, ela vai cair lá no RP, né? Assim, e a software house pode enxergar isso como mais uma demanda, né? Meu cliente está pedindo mais uma feature. Ou ele pode enxergar também como um risco, né? Pode ser de perder cliente também, porque de repente não tem a feature, como você citou. Ou ele pode enxergar como uma oportunidade, né? Como é que você tem visto essa movimentação aí? Apesar dela ser um risco, ela também é uma oportunidade muito grande, né? Porque a software house que resolve esse problema, ela vira um parceiro estratégico do seller. Porque ele não oferece ali só o sistema, só a tecnologia necessária. E isso melhora a retenção lá do cliente. Então, o cliente ele não vê mais a necessidade de buscar um outro RP para atender essa demanda dele. E aí, consequentemente, traz aumento do ticket médio, porque se tem uma nova frente de negócio ali para gerar essa receita, assim a parceria com a software house faz a loja crescer, escalando também o negócio da software house, gerando ali uma diferenciação competitiva ali com os demais RPs. Aumenta o ticket médio, né? Fideliza esse cliente, esse seller, né? Enfim, tem uma série de benefícios se souber explorar, né, João? Concordo contigo. Agora, já entrando num outro ponto, né, que a gente começou a falar sobre sazonalidades, né, e como isso potencializa ainda mais, pode potencializar tanto as vendas, como o Renan citou, mas pode potencializar os problemas, né, se não tiver uma estrutura para escalar. A gente está em março de 2026. E assim, lógico, para alguns segmentos já foi o Natal, como foi da papelaria que você citou, né, Renan? Mas assim, cara, quais são os próximos períodos que essas empresas, esses sellers precisam se preparar? E são muito comumente lembrados, né? E você já
tendo experiência, né, em todo nesse atendimento, quais os que geram mais impacto? Legal. Eu acho que 2026 tem a sazonalidade padrão e tem mais algumas outras também que eu vou falar aqui. Eu queria só deixar um ponto que esse material completo sobre sazonalidade está aqui na descrição para o pessoal baixar, é o nosso panorama. Lá vai estar detalhado, inclusive, o plano de ação que o cara tem que ter para aproveitar essas sazonalidades. Porque, ó, eu vou falar aqui. A gente tem, por exemplo, em maio, Dia das Mães. Né? A primeira aí, depois de agora, que a gente passou por material escolar, né? Para quem trabalha, a gente agora em março para abril, a gente tem Páscoa também, né? Para quem vende chocolate, cestas e afins, né? Depois a gente tem também Dia dos Pais e Festa Junina. A Festa Junina, por exemplo, ela começa em maio, porque a pessoa tem que comprar, né, o vestido, a roupa para ela fazer a Festa Junina da escola, que vai ser em junho ou julho. Então ela vai ali de maio a julho. Nós temos esse ano Copa do Mundo, que é sazonalidade também. Então tem muitos sellers que eles já estão trabalhando, importando e lançando, né, os seus produtos para a Copa do Mundo, que é uma sazonalidade que a gente tem esse ano ali entre junho e julho. Nós temos também Dia das Crianças em outubro, e também nós temos eleições em outubro, porque querendo ou não, de uns tempos para cá, também é uma sazonalidade que gera demanda por produto, né, e já tem inclusive sellers vendendo produtos eleitorais, né? Marketplace, né? Então a gente tem essas sazonalidades que são específicas desse ano. A gente tem Black Friday em novembro e Natal em dezembro, né? Isso falando de uma forma mais Genérica, assim. macro, né? Mas cada nicho pode ter sua sazonalidade específica. Como foi Como é o caso da papelaria, da festa junina. Esse ano a gente tem, por exemplo, a Copa do Mundo, né? Então, são alguns exemplos. E aí a gente tem nesses pontos, né? A gente tem uma demanda que cresce, mas também cresce a precificação desses produtos muda. A gente tem mais competitividade nessas sazonalidades. Então tem que estar tudo muito integrado. De outras coisas. É uma cena diferente, né? Por exemplo, a gente acabou de passar ontem, né? Pelo 3 do 3 do Mercado Livre. É um dia de sazonalidade. Sim. Se a gente... Lá no nosso panorama vai ter cada um das sazonalidades gerais também. Por exemplo, o Amazon Prime Day é outra sazonalidade grande. Que aí ele é uma sazonalidade específica, talvez para algum marketplace, né? E não necessariamente para todo o mercado. Exatamente. Como você falou, o material vai estar completo, vai estar disponível. Mas eu quero deixar uma pergunta aí, né? Para o nosso público refletir. Se você desenvolve RP, você já conversou com o teu cliente, você já sabe quais são essas demandas ou essas sazonalidades dele. Como a gente já explanou aqui, tem várias sazonalidades que elas vão estar segmentadas. Então, fica aí essa pergunta para você, se você já mapeou quem vende marketplace, se você já entende qual a demanda desses clientes seus, se você está ouvindo, de fato, esses seus clientes, tá? E aí, João, do ponto de vista técnico e também de inovação, né? Quais são os requisitos mínimos para um RP que ele precisa começar para poder atuar nesse mercado? Sim, existem alguns requisitos que eles vão ser essenciais ali. Então, a gente vai ter a sincronização de estoque em tempo real ali entre os canais, o processamento desses pedidos em um volume grande, sem ter alguma degradação ali de performance do sistema, ter esse suporte a múltiplos armazéns, incluindo ali o fulfillment de alguns marketplaces, a gestão de precificação dinâmica ali, que é quando o lojista consegue ali, de forma automática ajustar os preços de acordo com o canal e o produto ali que ele está trabalhando, que ele está ofertando. Os alertas proativos ali seja de estoque baixo, pedido parado, erro de sincronização. Essa parte, inclusive, do estoque é um dos maiores problemas ali que podem acontecer ali nas vendas online, né? Pode ter duas frentes ali nesse problema. Ou a loja ele continua vendendo o produto, mesmo o estoque não existindo mais, ou às vezes ele pode acontecer de perder uma oportunidade de venda
por conta de mostrar lá que está faltando já aquele produto no canal, mas ele tem aquele estoque lá e pode ser oferecido tanto naquele canal quanto em outros, que é o que acontece quando não existe essa sincronização ali do estoque. Esses seriam ali requisitos mais essenciais ali para ter as lojas ali operando normalmente. Ou seja, então o RP ele tem a sua estrutura, mas quando ele passa a atuar com o marketplace, ou passa a atuar com uma venda online integrado, ele tem que entender que ele vai precisar gerenciar essas camadas, né? Porque quando ele está gerenciando um único espaço, ele talvez não precisa, né, de toda essa complexidade. Então, esses requisitos que você citou, o RP ele vai ter que se adaptar para poder ter esse tipo de gestão. É isso? É isso que eu entendi, João? Exatamente, porque o lojista dificilmente ele vai escolher só um canal de venda. Canal de venda ali que a gente sempre fala que a gente está se referindo a marketplaces e e-commerce. Então ele vai escolher alguns canais de vendas ali dependendo do produto que ele vender. Vão ter alguns canais de venda que vão ser mais específicos para o tipo de produto que ele vende e vão ter outros ali que vão ser simplesmente uma oportunidade maior de aumentar as vendas dele. Então o RP ele tem que estar preparado ali para atender esse cenário. O cliente ele vai ir no que o lojista, né, no caso, ele vai ir no que é melhor para o negócio dele. O papel do RP acaba sendo apoiar ele a atender essa demanda. Entendi. Faz todo sentido. Renan, e a gente está falando, né, dessas sazonalidades. Eu queria aprofundar mais no impacto. Por exemplo, num RP, por exemplo, quando tem uma Black Friday. Que você tá Black Friday porque é uma sazonalidade muito conhecida, né? Muito emblemática para quem trabalha com venda online. Sim. Na Black Friday a gente tem um volume muito significativo de pedidos, que ele começa geralmente ali próximo da meia-noite, né? Ou então, depende muito da estratégia, né? Da política do marketplace, da loja, né? E ele vai se decorrendo ali ao longo de todo o dia. Como o João colocou, quem tem uma escala maior em marketplace não vai trabalhar só com... vai trabalhar com outros, e às vezes até o marketplace ele acaba sendo uma extensão da loja física, uma extensão da indústria, enfim. Então, quando a gente está trabalhando com um volume grande de vendas, o estoque, a gestão de estoque de preço é fundamental. Uhum. E aí, sem o ERP funcionando na sua plenitude, perde-se o controle. Porque o marketplace até ele tem o controle próprio de estoque. Então, ele olhou pro ERP lá e viu que tem 50 em estoque, ele vai baixando aquilo conforme vai vendendo. Se parou a operação no meio, ele continua vendendo. Só que aí no outro também tem 50. Uhum. E esses outros dois começam a baixar, chega uma hora que acaba dos dois lados. Então, esse é um problema de estoque sério que precisa trabalhar, porque ninguém vai querer trabalhar com estoque separado por marketplace, vai querer trabalhar com um só. A gente tem o omnichannel muito forte aí. E outra questão de preço, né? Porque o preço ele é definido no marketplace, tem toda uma gestão de tarifas e custos variáveis de venda, e isso impacta diretamente a margem do cliente. E a gente nem sempre está trabalhando com margens altas, geralmente são margens mais apertadas mesmo na venda de marketplace. Então, quando o ERP tem essa bagagem para dar suporte nessa gestão financeira, o cliente trabalha muito mais fluido. E aí, quando entra uma Black Friday, por exemplo, mesmo com alto volume de pedidos, se eles são processados corretamente, essa gestão fica mais organizada. Consegue escalar, né? Consegue escalar, exatamente. Não tem como escalar se não tiver um bom sistema. E a gente fala de Black Friday, né? E a Black Friday é novembro, né? Novembro. E como você já mencionou, né, João? Existem alguns requisitos, né, para serem preparados para que essa estrutura, né, que o Renan comentou agora, de escalabilidade, ela aconteça. O RP tem que estar pronto. Ou seja, não dá para... vou implementar em novembro a feature do meu software conectado a marketplaces e a Black Friday em novembro. Ou seja, preciso preparar antes. É isso que eu estou entendendo aqui do nosso papo, né? Ô João, mas como que ele prepara esse software? Como é que ele estrutura para que chegar em novembro ele esteja pronto? É um caso que eu gostaria até de sugerir uma abordagem parecida com o que a gente faz com novos produtos, novos negócios aqui na TecnoSpeed. Então, o primeiro seria
mapear essa base de clientes dele que já vende em marketplace ou que tem um interesse muito grande em começar a vender online. O segundo seria identificar as brechas, né, as falhas críticas que ele tem, seja na parte de estoque, de pedidos, de precificação, o quanto do trabalho humano que hoje é necessário na operação do lojista, que na verdade pode ser automatizado. O terceiro seria definir se ele vai construir essas integrações ali com esses múltiplos canais de venda ou se ele vai conseguir um parceiro para essa integração. O quarto seria lançar em fases. Então, pegar alguns pilotos ali antes, né, de datas críticas, como a gente falou, se preparar antes desse período, escolher ali alguns clientes que se tem uma relação ali mais próxima ou tem uma abertura ali maior para conseguir ajudar na construção dessa solução. E também ali o Dia das Mães, né, que a gente tem mais próximo agora, maio, exige essa preparação técnica ali iniciando agora, né, em março. Então, inclusive, ano passado até a gente fez um episódio que a gente focou um pouco nessa parte das vendas online e a gente mencionou antes, né, para se preparar eles para Black Friday. Agora a gente está falando, ó, tem 2 meses aí para o Dia das Mães, ainda tem tempo aí para a gente se preparar ali para maio para estar tudo certo lá na operação. Entendi. Mas é interessante que essas fases que você citou, ela passa desde um conhecimento da base de clientes até o conhecimento do produto interno e a preparação técnica, né? Ou seja, não é só olhar uma dessas frentes, tem várias frentes aí para serem atacadas. Não é só, eu quero dizer o seguinte, não é um problema só do dev, né? Ah, pega aqui essa integração e faz a integração. Ele é um problema da empresa inteira, né, para poder se mobilizar e fazer isso ser bem sucedido. É um problema de negócio, porque cada marketplace tem os seus requisitos, inclusive. Uhum. Então, não é uma coisa que você faz rapidamente. Não é como você começar a emitir Pix, por exemplo, trazendo um pouco para o nosso contexto. Tem toda uma carga de gestão de negócio que o cliente precisa superar, né, que o cliente lá da ponta precisa superar junto com o apoio do RP para conseguir fazer essa integração funcionar. Legal. E olhando para esse mercado, né, em 2026, ele, assim, o mercado vem crescendo bastante nesse mercado de vendas online, principalmente através dos marketplaces, a gente já falou sobre isso. E qual que é a tendência, né, daqui para frente? Você, Renan, consegue mapear essas tendências, não só do que é legal ter no software, né, mas assim, o que você enxerga que é imprescindível? Eu acho que a primeira é a gente trabalhar o Omnichannel, que é a base fundamental. Já é um assunto que é falado há muitos anos e ele nunca esteve tão presente, né? Porque a gente hoje não tem só uma briga de canal físico, digital. A gente tem uma briga entre marketplaces. Então, você tem, por exemplo, um TikTok que integra rede social com compra, um Temu que integra, que chegou agora e faz ali uma série de coisas para trazer o cliente. Você tem Kawaii, por exemplo, que agora está entrando no Brasil. A 99 está entrando agora também com Marketplace. Então, é uma briga muito grande porque todo mundo enxerga o potencial disso. Então, quando a gente fala de Omnichannel, não é mais aquela coisa de, eu tenho que ter o produto na loja física e na online. Agora a gente tem vários marketplaces, Vários online. entre si, exatamente. E recentemente até a gente vem observando uma briga entre eles. Então, muitas vezes o seller ele pode apontar para um lado ou para o outro. Dependendo da tarifa, dependendo da demanda, dependendo do tipo de produto que ele vai trabalhar. Dependendo da estratégia, né, de venda, né? Exatamente. Assumir um influenciador, por exemplo, que trabalha muito bem no TikTok, no Shop lá, e aí acaba tendo que ir para lá, né, para vender lá. É interessante esse ponto do Omnichannel que o Renan colocou. Ô, João, eu queria a tua visão a respeito da arquitetura necessária para suportar essa integração, né? Não só, para não ser só o marketing, né? Falar, eu atuo Omnichannel, mas na prática mesmo, né? Como é que isso se dá? Tem alguns pontos que são bem importantes. A gente vai ter ali a API unificada para a gestão dos produtos, um webhook ele para eventos assíncronos, ou seja, caiu um novo pedido, esse pedido ele é confirmado, então notifica lá o RP faz o faturamento e assim o pedido segue lá para o envio.
a gestão de pedidos entre esses canais, a consistência no catálogo e preço, e o principal de tudo isso é o RP adaptado, como o Renan mencionou ali, cada canal de venda tem as suas regras, então o RP ele tem que estar adaptado para essas milhares de regras diferentes que cada marketplace e e-commerce tem. Então são regras que estão constantemente sendo atualizadas e o RP precisa seguir elas. O João citou um ponto importante, né, Renan, que é essa parte da precificação dinâmica. Queria que você aprofundasse um pouco mais sobre esse quesito, né? Legal. A precificação no marketplace, ela é dinâmica. Por que ela é dinâmica? Porque você tem um monte de gente competindo pelo mesmo produto. Então, é curioso até isso, porque às vezes essa precificação ela vai até contra a lógica que a gente tem. Por exemplo, o que sempre foi o padrão de mercado? Quando você vai comprar um presente de Natal, você paga mais caro, né? No marketplace, muitas vezes essa regra se inverte, porque tem tanta gente competindo pelo mesmo produto e sabem que aquele momento é uma demanda alta, que o vendedor ele sacrifica a margem para vender mais. Então, a precificação dinâmica no marketplace, ela serve para você se encaixar dentro de um catálogo, vamos dizer assim, de forma a conseguir fazer uma relação demanda com margem que fique agradável para o negócio. Então, hoje a gente já tem ferramentas, por exemplo, e já tem IAs que fazem isso, né? Porque quando a gente, por exemplo, você entra no marketplace e procura um produto, você acha um monte. E o cliente também vai achar um monte. E ele vai olhar qual que é o preço, qual que é o prazo, como que tá. Então, a precificação dinâmica, ela serve para que a gente tenha sistemas trabalhando por nós para fazer essa gestão de preço de forma inteligente. Porque às vezes, o que pode acontecer, por exemplo, às vezes tem alguém sacrificando margem e o produto dele acaba. Você pode ir lá e subir um pouquinho. Entendi, ou seja, tem que ser muito dinâmico mesmo, né? Muito rápido e dinâmico essa questão do preço para poder ser competitivo. Exato. Mercado Livre e Shopee, por exemplo, que tem catálogos, né? Eles trabalham com a precificação do seller ali para colocar o destaque no produto. Então, aquela pessoa que está com o melhor preço, ela provavelmente vai levar a maior quantidade de pedidos. Que está com o preço... Vai se destacar na vitrine. O que está com o preço mais caro, não. Só que às vezes o que está com o preço mais caro pode ter um prazo de entrega menor. Às vezes ele está no full. Né? Então, tem um monte de variáveis que um produto com IA, por exemplo, uma ferramenta de IA, ela consegue analisar para poder maximizar a margem dos produtos. E para quem tem grandes volumes, isso vale super a pena. É interessante, e interessante também, né? Além do preço, você citou outro caso, João, que é essa questão de gestão de múltiplos estoques, né? Ou armazéns. Tem até um termo, né? O mais técnico utilizado, né? nesse mercado, né? Como é que é o nome? Fulfillment. Fulfillment, né? É uma crescente essa estratégia, né? Queria que a gente aprofundasse um pouquinho na gestão através dessa gestão de múltiplos armazéns aí. Não, perfeito. O fulfillment, ele é comum nos canais ali de marketplace. Então, o mercado envios, que é o full, tem o Amazon FBA, tem a Shopee full também. É uma tendência ali que ela é crescente, porque os produtos com fulfillment, eles vendem mais. Mas o RP, ele precisa enxergar esses múltiplos canais ali, esses múltiplos estoques que acontecem ali nos produtos. Então, tem o armazém próprio da loja, tem o armazém do Mercado Livre, tem o armazém da Amazon. E aí a pergunta que eu queria fazer, inclusive, para a Software House é se hoje o sistema deles consolida tudo isso em um painel único ou está tudo separado e isso precisa fazer em vários lugares diferentes. Fica a pergunta aí, porque é um negócio complexo, né, cara? E a gente tá vendo que ele tá em evolução, né, João, Renan? E qual que é a consequência disso para quem trabalha com software? É mudança na API, né? Queria aprofundar um pouco essa discussão de como é que é a manutenção disso, né? Porque, assim, são recursos novos que são disponibilizados, né? Ou novas metodologias. E aí, quem está trabalhando integrado, como é que ele se vê nesse cenário? Tem que manter. O cenário ele é muito parecido com o que a gente já enxerga em outros ecossistemas complexos, né? Então, você tem ali cada um trabalhando com a sua própria API
e APIs mudam. Pode citar, por exemplo, hoje começou a valer, hoje dia 4/3, começou a valer as novas políticas de frete do Mercado Livre. Essas novas políticas de frete do Mercado Livre, elas incorrem que agora o seller tem que trabalhar com medidas de produto nas APIs. Até ontem, isso não era obrigatório. Então, o desenvolvedor teria que ter atualizado essas APIs e o sistema para começar a trabalhar com medidas. Mas é interessante, então, né? Porque a gente está vendo alguns conceitos que eles são muito dinâmicos. E recursos também novos, né? E isso acaba impactando também na integração. Trazendo mudanças na integração. Então, eu acredito que pelo que eu estou entendendo, tá? Não é integrou uma vez e pronto, tá tudo resolvido, não mexo nisso aqui nunca mais. Né? Porque as regras e os recursos nesse mercado que está crescendo também tem mudanças. E como é que é isso, Renan? Para o desenvolvedor de software, né? Para quem usa API, para quem usa... Como é que funciona isso? Como todo ecossistema complexo que a gente já está acostumado a lidar na TecnoSpeed, APIs elas mudam, elas são atualizadas e mudanças em produto refletem mudanças na API. Então a gente tem, por exemplo, o Mercado Livre que estava previsto para hoje começar uma nova política de frete dos produtos, principalmente abaixo de R$ 79,90. E isso impacta diretamente na API. Como? Até então, os pedidos de Mercado Livre eles eram classificados por categoria. Então, categoria tinha um custo de frete. E há alguns meses atrás, o Mercado Livre publicou que ia passar a ser obrigatório que os produtos enviados por API tivessem medidas. Então, passou-se a ter os campos de altura, largura, comprimento e peso nas APIs do Mercado Livre. E a gente teve que adaptar isso, né? A gente tem constantemente, por exemplo, mudanças em tipos de medidas, mudanças em tipos de produto. Por exemplo, às vezes um produto ele passa a ser considerado em gramas pelo Mercado Livre, daqui a pouco ele passa a ser considerado por outra unidade de medida e você precisa ficar incluindo essas novas unidades de medida. Então, como a gente está falando de um mercado que ele está em constante transformação, é natural que as APIs também mudam. Então, essa gestão ela passa a ser necessária para o desenvolvedor. Ele fez uma integração, ele vai ter que continuar mantendo ela. Entendi. E nesse ponto aqui, João, queria entender de você. Vale a pena implementar isso dentro do software sozinho, né? Pegar lá as integrações e construir tudo sozinho, ou vale a pena pegar algo pronto, né? Na tua leitura? E por quê? Eu acho que é importante a software house lembrar que o negócio principal dela é o RP e não a integração com o marketplace. Claro, se eles quiserem, se a software house tiver interesse, ele tem a opção ali de construir sozinho, mas precisa estar disposto ao trabalho constante ali dessas atualizações que o Renan mencionou ali, por exemplo. Assim como dificilmente alguém desenvolve ali um gateway de pagamento novo, próprio, do zero, para fazer as suas vendas, ele acaba usando ali o Mercado Pago, o PagSeguro e outros métodos ali. Ninguém precisa reinventar a roda ali nessa parte de integração com o marketplace. Um hub integrador, ele já resolve ali tanto essa parte de manutenção, ele integra com novos canais e ele fica responsável ali pela estabilidade, liberando o time da software house para poder continuar trabalhando na inovação do produto principal, que é o RP. Ô Renan, e além desse ponto que o João comentou, né, de ter essas atualizações, né, essas features já implementadas, o que mais você pode acrescentar, né, em relação a um diferencial de já ter uma plataforma pronta, né? O RP trabalhando como uma plataforma, ele fecha as portas para o cliente e para outros sistemas. Acho que esse é o primeiro ponto. E quando ele tem tudo integrado, tudo funcionando, tudo operando, ele facilita a vida do cliente e reduz, né, a probabilidade desse cliente procurar outra solução. Concorrente. A gente observa, o João já mencionou isso, RPs que às vezes indicam outro RP para o cara poder trabalhar com marketplace. Eu acho que isso é uma porta que está se abrindo. Hoje ele vai usar os dois, daqui a pouco ele pode começar a experimentar outras coisas do outro.
Então, eu acredito que a experiência do cliente com o RP, ela passa por o RP abraçar as novas realidades que o cliente está enfrentando e enfrentar junto com ele. E o Marketplace hoje é um desses desafios que a empresa lá da frente ela está encarando. Então, eu acho que o RP é fundamental no apoio desse cliente para ele conseguir conquistar novos canais de venda. E isso traz, na minha visão, traz uma experiência muito melhor para o cliente desse RP. Entendi. Bom, gente, a gente chegou num ponto central aqui da nossa conversa, né? Que é como vender, né? Como trabalhar uma escala de venda nesse mercado sem travar aí o desenvolvimento, vamos dizer assim. E o Renan é responsável pelo Plug for Market dentro do grupo TecnoSpeed. Eu queria que você explicasse, Renan, o que é o Plug for Market de uma maneira prática e como e quais os problemas de fato ele resolve. Legal. O Plug for Market é um hub de integrações com marketplaces e e-commerce feito de desenvolvedor para desenvolvedor. Então, nós fornecemos para o cliente nosso RP ou empresa de software uma API única que ela se conecta através dessa API com mais de 70 RP, e-commerces e marketplaces. E com isso, o desenvolvedor ele reduz de forma significativa o esforço de implantação, porque nós já temos os canais abertos, as parcerias firmadas, as liberações e autorizações, os contatos diretos com os marketplaces, tudo funcionando e pronto para o cliente usar. Então, nós reduzimos essa parte burocrática, a gente reduz esforço também, porque a nossa API é mais simples. E nós reduzimos também manutenção. Então, o RP que ele precisa se conectar com vários, por exemplo, marketplaces, ou então ele quer oferecer qualquer marketplace, digamos assim, né, ou e-commerce disponível para o cliente dele, ele se conectando no Plug for Market, ele pode fazer isso. Ganha tempo, então. Ganha tempo. Libera a equipe para trabalhar com outras features. Mas eu quero explorar um cenário, que é o cenário de uma software house que, sei lá, já, assim, por demanda de um cliente, já está atuando, por exemplo, com o Mercado Livre. E aí apareceu outro cliente, ele começou a trabalhar com a Amazon. Perfeito. Por que esse cara, essa software house, poderia considerar o Plug for Marketing, a integração com o Plug for Marketing na sua aplicação? Porque se aparecer o Amazon, vai aparecer outros. Entendi. E ela vai ter que fazer um por um. E com o Plug for Marketing, ela faz tudo de uma vez. Então, ela pode sim trabalhar com outras integrações e ter o Plug for Marketing junto, porque a nossa solução é o white label. Mas ela precisa se atentar ao quanto de esforço que ela está disposta a dedicar para fazer essas integrações. Porque a gente hoje tem 70 marketplaces integrados e estamos desenvolvendo mais ainda. Então, cada dia sai um novo, né? É uma conta... TikTok Shop, não tinha. Temu, 99. A gente teve Kawaii agora. Então, esses são exemplos de integrações que a gente está estudando esse ano. Né? E aí a gente fala assim, e daqui a pouco, o que vai vir? A tendência é aumentar. E a gente ainda recebe demanda de integrações que a gente ainda não tem, que os clientes pedem. Então, o Plug for Market encurta esse caminho de forma significativa. E o tempo, né, João? Para quem trabalha com inovação, o tempo, o timing, né? Ele é essencial, né? Como é que você vê essa questão? Exatamente. Aí, nesse caso, o ponto estratégico é a velocidade, né? Que é o tempo que leva para entrar no mercado. Então, em quanto tempo a software house vai conseguir já começar a trabalhar com o seller, com o lojista, cliente dela lá, atuando no mercado. Integrar com o Plug for Market, ele leva ali algumas semanas e não meses, como no caso ali do desenvolvimento próprio, que a gente citou antes aqui. A software house ele mantém um foco no produto principal dela. O custo de manutenção das APIs trabalhando com o Hub, ele é zero. Tem acesso à integração com novos canais automaticamente quando o Hub disponibiliza eles, como o Renan mencionou.
Para uma software house ali que está querendo se diferenciar em 2026, sem explodir esse roadmap deles, acaba sendo a decisão mais inteligente. E do ponto de vista da inovação, essa é uma estratégia que a gente segue aqui no Speed Lab, né, que é o laboratório de inovações aqui da TecnoSpeed, onde o questionamento feito é o seguinte: se eu posso ter um parceiro que já me entrega a solução funcionando e validada, por que eu teria o trabalho e o risco de desenvolver uma solução própria? Uhum. Acho que cabe a... Fica aí a reflexão, né? Agora, o que eu percebo também, né, pessoal, é que, como o Renan colocou, existe uma série de concorrentes no mercado de software, principalmente, né? E o cliente do ERP, ele é bombardeado com ofertas o tempo todo. E o ERP, né, ou a software house, ela tenta blindar muitas vezes esse cliente para não receber essas ofertas e tal. Uma estratégia, como você colocou, né, Renan, é ter os recursos todos no teu software, para não deixar ele, não dar brecha. Mas uma coisa que eu também percebo é essa software house cada vez querem mais soluções white label. Porque às vezes ela incrementa um recurso, mas ali dentro daquele recurso fica visível que tem um parceiro. Né? O Plug for Market é white label? O Plug for Market, o cliente ele consegue fazer toda a gestão do marketplace ou do e-commerce dentro do próprio ERP. Sem precisar de um acesso a uma plataforma terceira. O Plug for Market, né, ele é homologado dentro desses marketplaces, então ele depois de uma configuração ali, depois as chamadas são feitas para a API dele e aí o que aparece é o software. Isso, exatamente. Existe uma parte de configuração onde aparece, né, o parceiro integrador para autorizar, porque o marketplace ele tem esse requisito, mas após aquilo ali é 100% white label. Tá. E do ponto de vista, assim, a gente explorou muito essa questão, né, do mercado, exploramos a questão técnica da integração, como preparar e tal, mas do ponto de vista do negócio, como que você atende hoje, né, através do Plug for Marketing, como que você vê a software house praticando a comercialização, né, a monetização, vou chamar assim, desse recurso? Perfeito. Isso vai depender muito do segmento que o cliente está atuando e de como que é a relação comercial com esse cliente. Né? A maior parte dos nossos clientes, eles cobram do cliente final por pedido. Por pedido processado, né? Mas o cliente ele pode trabalhar ali por um pacote, né? Ou por planos, de forma a incorporar a solução dentro do sistema dela. Você fala, ele cobra uma mensalidade para ter o recurso disponível, por exemplo, e além disso ele tem um valor por pedido, que aí pode ser um ou pode ser híbrido, pode ser uma combinação desses dois modelos. Exatamente, e aí isso vai variar de acordo com o nicho, né, com o segmento que essa software house está trabalhando. Entendi. Porque isso ela pode estar trabalhando com um produto de maior ou menor margem, pode estar trabalhando com um produto de maior ou menor volume, ela pode estar trabalhando com um nicho que tem um volume muito grande ou muito pequeno de SKUs. Isso tudo vai mexer na forma como o cliente olha para a precificação. Entendi. Porque, por exemplo, tem ferramentas concorrentes no mercado que cobram por SKU. Mas aí ele pega, por exemplo, um comércio que tem muitos itens papelaria. E aí talvez a conta não feche, né? Exato. O ticket não fecha. Ou cobram por pedido e por SKU, né? Então, vai depender muito do segmento que a software house vai trabalhar. Entendi. Agora voltando um pouquinho lá na questão, né, de sazonalidades, que a gente já discutiu, que é bastante impactante. Uma software house que integra com o Plug for Market hoje, por exemplo, em março, começou hoje, ele estaria pronto?
condições de estar pronto para o Dia das Mães, por exemplo, que é algo ali, o Dia das Mães é maio, né? Maio. Teria condições de estar pronto nesse período? Teria que correr um pouquinho. Vai depender do nível de complexidade do server. Mas se ele tiver um grande volume de SKUs e pedidos, ele vai ter que correr um pouquinho. Principalmente se tiver muitos SKUs, né? Agora, se for um cliente com poucos SKUs, um pouco menor, ele consegue integrar e ainda começar a operar já. E também dos requisitos mínimos, né, que o João falou, talvez anteriormente. De repente o software já está meio que pronto para essa estrutura. Aí é uma questão de basicamente fazer a integração, né? E não ter que adaptar ou criar o recurso no software para depois integrar. É isso, né, João? Exato, perfeito. Como o Renan mencionou ali essas algumas semanas que teria que ser um pouco mais corrida, até seria no caso da Software House decidir, não, vai ser um hub, vai ser o Plug for Market aqui. Agora, se ele decidir, não, eu vou desenvolver minha própria integração aqui direto com os canais, a gente está falando de meses, possivelmente até anos, assim, para conseguir terminar isso. Bom, eu vou deixar aqui o link, né, para quem quiser saber mais sobre o Plug for Market, que é esse hub de integrações que o Renan citou, ou você pode acessar também tecnospeed.com.br/plug4, né, for market, tá? Então, tecnospeed.com.br/plug for market. E o for aí é de 4, tá? Numeral. Beleza? Bom, fechando então, né, pessoal? A gente, né, para quem tá ouvindo aí o nosso episódio, esse mercado ele tá crescendo, ele não espera. As sazonalidades estão chegando. Sazonalidades que a gente tem falado aqui são essas datas especiais, né? Elas estão chegando. E aí, João, eu queria que você, que já domina esse mercado há bastante tempo, né, pudesse dar dicas de por onde começar. Ou, assim, cara, beleza, eu entendi, eu preciso disso no meu RP, mas eu começo por onde? Legal. O Plug for Market em específico é um produto que surgiu aqui no Speed Lab, aqui no Laboratório de Inovações. Então, nesse tempo que ele estava aqui junto comigo, esse produto, eu vi algumas software houses ali aplicando algumas estratégias diferentes e tem algumas indicações ali de algumas coisas que a gente percebeu que funcionaram para algumas dessas software houses. Então, é interessante dividir ali esse processo em 4 fases. Então, primeiro, seria um diagnóstico que poderia levar ali umas 2 semanas, que seria mapear quantos clientes da base já vendem em marketplace ou e-commerce ou têm um interesse muito grande, qual é a dor mais crítica deles. Então, se é estoque, se é pedidos, é preços, é atualizações em vários canais diferentes que precisa fazer desses produtos. A fase 2, que seria de decisão, se vai construir ou se vai ter uma parceria. Então, avaliar o custo real de desenvolver essas integrações próprias do zero versus usar um hub como o Plug for Market, que já tem tudo pronto. E considerar também o tempo de desenvolvimento, manutenção contínua e o foco estratégico ali da software house também. A fase 3 seria a implementação, que aí seria ali uma média ali de umas 4 a 8 semanas, se a escolha for o hub. Se a escolha for desenvolver uma solução própria, ele pode ser 6 a 12 meses, dependendo ali da quantidade de canais. Se optar pelo hub, os passos seriam integrar ali com a API do Plug for Market, o RP, configurar ali o white label, que o Renan mencionou. Então, hoje a gente não tem a necessidade de a gente aparecer lá para o cliente final. Isso fica totalmente com uma autonomia muito grande ali para a software house disso. E homologar com esses clientes pilotos dele, esses lojistas principais ali que ele vai escolher para começar esse trabalho. A fase 4 já seria o go-to-market, que seria treinar time comercial, lançar ali para a base ativa de clientes que ele tem, coletar os feedbacks e aí ajustando o modelo de negócio. Como o Renan mencionou, a gente tem algumas possibilidades e que ela também é bem aberta para a software house trabalhar como eles quiserem. Então, definir preço, tem alguns clientes aqui que eu consigo ter uma margem maior, então eu vou subir um pouco mais aqui o meu preço. Eu tenho a maioria dos meus clientes, eles são menores, tem produtos com o ticket mais baixo, então eu ajusto um modelo aqui que eu consigo ganhar na escala quando a loja cresce também. Então, são alguns pontos ali que a gente já percebeu aqui nos processos com outras software houses que funcionaram muito bem. Ótimas dicas, João. Ô, Renan, e, por exemplo, quando uma software house, ela resolve implementar, né, e vai fazer o onboarding, como é que é a experiência
desse onboarding no Plug for Market? Legal. O nosso onboarding ele já tem alguns anos de aprendizado, como que o João colocou. Isso trouxe para a gente boas práticas que a gente leva a Software House junto com a gente no processo. Então, quando a gente começa uma etapa de kickoff ali com o cliente e dá o treinamento sobre o produto, a gente começa a trabalhar em um ambiente de homologação do nosso produto. Uhum. E a gente vai direcionando o cliente até ele conseguir fazer o primeiro envio de um pedido em homologação. Nesse processo, a gente vai apurando e ajustando as arestas dessa integração. Só depois que o cliente faz o primeiro pedido em homologação, a gente vira para a produção. E aí a gente faz os ajustes finais, né, de um primeiro cliente para ele realizar a integração completa. Por que nós fazemos isso? Porque a gente mexe com um processo muito sensível, né? E a gente já aprendeu ao longo do tempo que essa sensibilidade, muitas vezes, ela não só pode gerar passivos, como também ela gera estresse na operação. Então, a gente garante dessa forma, e isso faz com que o sucesso do cliente seja bem maior e mais agradável. Feito esse primeiro pedido em produção, depois dessa etapa toda, aí o cliente começa a operar. Se eventualmente ele vai trabalhar num novo marketplace, o nosso suporte volta a ajudar ele novamente a trabalhar nesse novo marketplace com as regras específicas. E se tiver algum outro recurso também que o cliente queira integrar, por exemplo, fulfillment, também tem apoio do nosso suporte para isso. Ou seja, treino é treino, jogo é jogo, né? Exatamente. Não basta ter a feature implementada, né? O cliente precisa saber usar, aí já é outra coisa, né, João? Pelo que você estava falando, eu queria que você abordasse um pouco mais essa questão de, né, como que se estruturar isso, né? Não só a implementação, mas também ir para o mercado, né, e fazer a coisa acontecer de fato. Sim, aí é muito importante ele pro cliente final, pro lojista, ele ter todas as informações que ele precisa. Então, seria a documentação clara ali com o passo a passo, o suporte especializado, que no caso do Plug for Market, a gente tem aí alguns anos de experiência da nossa equipe aqui com esse mercado. Então, como a gente mencionou ali antes, cada canal de venda vai ter a sua regra, vão ter alguns percalços específicos para cada canal, e a gente já está acostumado com isso. Então, a gente já sabe como contornar eles. Ter dashboards ali intuitivos, alertas e notificações ali proativas, né, sem precisar descobrir depois qual que é o problema que aconteceu. O que o cliente ele não souber usar ali na integração ali, ele vai ter problemas nas datas comemorativas. E lá na ponta, o que ele vai fazer? Ele vai acabar culpando o RP por isso. Então é melhor se preparar e deixar já tudo na mão com o cliente o mais instruído possível. Muito bem lembrado. Bom, gente, para a gente fechar aqui, ô Renan, eu queria que você desse a tua visão, né, para esse segundo semestre aí de 2026 do mercado de marketplaces, o que vai mudar e qual a tua expectativa aí para essa movimentação de mercado. Tá. Bom, eu acho que os marketplaces eles já deram alguns sinais. A gente teve movimentos recentes de Magalu, Shopee e Mercado Livre mudando algumas regras. Por quê? Porque o Mercado Livre ele vem na liderança, né, dos marketplaces e os outros eles estão correndo atrás. Então a gente teve recentemente mudanças, principalmente Magalu e Amazon melhorando tarifas. A gente teve o Mercado Livre fazendo reajustes para cima. E a gente teve Shopee também fazendo reajustes em regras que impactam no custo para o seller. Então, o que eu observo para o segundo semestre é que a gente vai ter novos marketplaces entrando no mercado com taxas, com custos, com políticas altamente competitivas para tentar trazer o seller para dentro dele. A gente vai observar esses competidores de segundo escalão tentando ser mais agressivos para trazer o seller para dentro dele. E a gente vai observar o Mercado Livre refinando a operação.
Entendi. Então, eu acredito que isso pode se impactar em sellers procurando novos marketplaces, Uhum. gestão de custos sendo muito impactadas, e o mercado se movimentando. É isso que eu vejo para o segundo semestre. Uma pressão ali por precificação, né? Mais Exatamente. inteligente, né? Quanto mais concorrente entra, Exatamente. mais estrutura. E com a possibilidade de novos marketplaces surgirem também. Uhum. Faz sentido. Abraçar esse mercado. Faz sentido. João, e olhando agora, né, com viés de inovação, né? Olhando para todo esse contexto aí que a gente já bateu papo, como é que você vê, né? Não só esse mercado de marketplace, mas essa separação, né? De quem vai continuar crescendo e quem vai ficar para trás, né? Olhando para inovação especificamente. Não, legal. As software houses que levarem a sério essas integrações com marketplaces, e não só como um acessório, uma possibilidade, eles vão ter uma retenção muito maior de clientes. Eles vão melhorar ali o upsell natural que eles têm ali com o crescimento dessas lojas na base deles. Tem alguns dados aqui do E-commerce Brasil, que é um dos principais portais sobre o comércio online nacional hoje. Eles indicam ali um crescimento de 8,6% das vendas online no mundo. Ele é um crescimento um pouco menor do que nos anos anteriores, mas porque nos últimos anos a gente teve ali o fator Covid-19. O que acontece é que agora a gente tem um crescimento um pouquinho menor, mas ele é menos volátil e mais previsível. Então, esse valor de faturamento dessas vendas globais é para chegar ali na casa dos 5,36 trilhões de dólares em 2026. Mas o que é interessante é que esse crescimento ali, ele vai ser liderado por mercados emergentes, como a América Latina ali, por exemplo, que vai ter um crescimento estimado de 12,4% para 2026, sendo ali maior do que essa média global que eu mencionei. E é onde está o dinheiro, né, João? Aí quem quer crescer tem que olhar para onde está realmente o dinheiro. É quem acabou deixando o bonde passar aí em 2025, né? Depois, principalmente do programa que a gente fez lá sobre a Black Friday, 2026 a oportunidade já está aberta de novo aí. Na minha visão, né, como CEO, eu acho que ele é um ano de consolidação realmente. Não só para os sellers vendendo no marketplace, né, mas você vê que todo mundo aí está vendendo online de alguma maneira ou outra, né, seja redes sociais, WhatsApp. E para mim é inevitável que o RP ele tem que acompanhar essa tendência, simples assim, né? O cliente, quando a gente fala do seller, né, que é o estabelecimento comercial, ele quer vender e ele precisa vender. E o RP, ele, na minha leitura, ele tem que apoiar essa venda onde quer que ela aconteça. Se ela está acontecendo na rua, se ela está acontecendo de porta em porta, se ela está acontecendo na rede social, se ela está acontecendo no marketplace, se ela está acontecendo no e-commerce, ele tem que acompanhar essa gestão, né? Tem que ser um fator que melhora a eficiência desse estabelecimento. E a boa notícia, né, gente, é que essa tecnologia está pronta aí, né? Não fica reinventando a roda, não. O Plug for Marketing está aí. A gente vai deixar esse material de apoio aí na descrição do episódio. E agora a escolha é sua, né? Enquanto empreendedor de software house, né? Agir agora ou esperar, porque tem muitas datas vindo aí pela frente. Quero aproveitar e já agradecer demais, né? O Renan. Obrigado aí, Renan, por todo o conhecimento aí que agregou nesse episódio, por toda a informação que você trouxe. Obrigado, Jonathan, pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre esse produto. E aproveitar para convidar quem está nos assistindo a acessar o site do Plug for Marketing lá dentro do site da TecnoSpeed e conhecer um pouco mais essa solução aí que tem ajudado centenas de software houses a escalar suas operações para o mundo dos marketplaces. Boa! Aproveitar também e agradecer o João. Pô, João, prazerzaço falar contigo, cara, e acrescentou demais aqui o conhecimento de quem lançou esse produto, né? Validou esse produto dentro do laboratório, acompanhou ele, viu ele
decolar, né? Então tem muita experiência aí para compartilhar e com certeza esses aprendizados ajudam o pessoal a encurtar o caminho. Muito obrigado, viu? Não, que isso, eu que agradeço pelo convite. Sempre legal poder falar um pouco do Plug for Market, que eu tive uma experiência com ele aqui nos últimos anos. E obrigado também pelo interesse ali de quem assistiu a gente até aqui com interesse nesse assunto. Pessoal, até o próximo Além do Software. Não esquecendo que você pode baixar esse material completo que está bem recheado, com datas críticas, com calendário visual aí para 2026, as tendências, as dicas técnicas, também alguns checklists. Então esse material está completo. Se fosse você, eu não perdia tempo, é gratuito, baixa o material para você poder acompanhar toda essa movimentação que está acontecendo nesse mercado e não ficar para trás, né? O seu software precisa evoluir, precisa acompanhar essas mudanças, essas novidades. Beleza? Então, nos vemos no próximo episódio do Além do Software e até mais!